Estamos de volta? Estamos de volta. Bom, nós vamos fazer o seguinte, vamos apresentar os nossos convidados novamente, né? Já que o pessoal não estava ouvindo. Depois mandem aqui pra gente, pessoal, no chat, se tá ok o som, tá legal? Então, para quem ainda não sabe, né, hoje nós vamos falar sobre condomínios versus bombeiros, né? Estamos aqui com dois convidados especiais, o Rafael, que é da R2T Construtora, e o Pontes, Cabo Pontes, que está representando o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sejam bem-vindos novamente, Rafael, Pontes. Obrigado, Marília, obrigado pelo convite, e a gente está aqui para tirar qualquer dúvida ou questionamento que o pessoal tem aí sobre a VCB e as medidas de segurança e proteção e segurança contra o incêndio. Boa tarde, né? Boa tarde aos ouvintes, e assim como o Rafael colocou, né, vamos tentar esclarecer de uma forma bem sucinta, né, e bem simples, né, para que acabe com todas essas dúvidas. O pessoal meio assustado achando que isso, a VCB ou as normas do bombeiro é um grande... Não, o intuito é apenas trazer segurança para o condômino, né, para que ele consiga usufruir das benefícios do seu condomínio. E estamos aqui também com o Dr. Carlos, comentarista. Boa tarde, doutor. Boa tarde novamente, muito obrigado pela presença de vocês. E vamos hoje debater então sobre esse assunto que diz respeito diretamente aos condomínios. E acredito que com a participação de dois especialistas na área, a gente vai tirar essa nuvem, né, que fica... A própria sigla assusta um pouco, né? AVCB, eu tenho a impressão de AVC, aquela doença terrível. Então já tem uma ligação meio que... Mas vocês com certeza irão dirimir essas dúvidas e dissipar qualquer problema. Vamos lá. Bom, eu vou iniciar lendo aqui o currículo do Rafael, né, que ele é engenheiro civil há 11 anos, né, Rafael? Perito judicial, diretor da empresa R2T Construtora, empresa especializada em reformas e construções e também especializada em obtenção e renovação de AVCB. E o Pontes, né, que é bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo há 22 anos, instrutor de emergência a bordo e sobrevivência, credenciado pela ANAC, perito em incêndio florestal e bombeiro educador do Corpo de Bombeiros. Vamos iniciar, então, tirando aquela dúvida da maioria das pessoas, né? O que é exatamente o AVCB? Para quem não sabe, é uma sigla, né? Sim. A Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual é a abrangência desse AVCB? E aí eu queria já aproveitar e também perguntar para o Pontes qual que é a importância do AVCB para o Corpo de Bombeiros. Então, Rafael, se quiser iniciar. O AVCB, na verdade, ele é um documento expedido pelo Corpo de Bombeiros, né, do Estado de São Paulo, mas tem a abrangência nacional também, cada estado tem as suas normas, o seu decreto, mas praticamente todas elas se igualam. É um documento, na verdade, expedido que ele atesta que a edificação ela tem a segurança e a proteção de combate ao incêndio. Nisso, na verdade, a gente, o próprio bombeiro vistoriante que faz a vistoria, ele olha o projeto que foi aprovado, ou até uma atualização de projeto, e ver todas as medidas necessárias, o mínimo necessário, né, Pontes, para ter a segurança, né, do edifício. E essa abrangência, ela é nacional? Nacional. Legal. E qual que é a importância, né, desse AVCB para o Corpo de Bombeiros? Então, quando a gente fala da importância, ela extrapola, porque as pessoas elas têm isso como restrito à estrutura física do ambiente, né? O intuito, né, quando das necessidades ou das normas, das instruções regulamentadoras, é garantir que as pessoas elas tenham segurança no momento de emergência, que elas consigam sair do prédio de forma segura, elas tenham tempo para fazer, né? Essa é a importância do AVCB. Um prédio que tem AVCB, ele vai trazer a segurança para os condôminos de fornecer para eles o tempo necessário para sair de forma segura e
vai também dar conhecimento para que essas pessoas saibam o que fazer. O que é bem interessante, né? Às vezes as pessoas, numa situação de emergência, as pessoas tendem a agir de formas diferentes, né? E a instrução na hora da aquisição do AVCB, ela vai trazer essa tranquilidade para a pessoa, ela saber o que fazer e não fazer nada de errado. E qual que é a importância, né, desse documento para a segurança dos condôminos, do condomínio e dos condôminos? Como foi dito, ele atesta que existe a segurança dentro do condomínio. Na verdade, Marília, o que acontece? Quando a gente fala em AVCB, cada prédio ele tem uma como que eu posso dizer? Uma característica. A aprovação é a mesma, a lei é a mesma. O que pode acontecer? Tem muitos edifícios antigos, igual a gente estava conversando. Sim. E precisa, por exemplo, entrar numa IT 43, que é uma norma adaptativa de prédio existente. Às vezes a gente pega um prédio para dar um orçamento, fazer uma renovação de AVCB, que faz 20 anos que não tem um AVCB. E aí o síndico ou os próprios moradores, eles abandonam. Não é assim que funciona. As pessoas têm medo, né? Exatamente. Dessa regularização. Essa é a verdade. Exatamente. Então, assim, e na maioria das vezes eles culpam um bombeiro. E, na verdade, eu acho que falta um pouco de profissionalismo ou quem eles estão procurando. Porque, assim, não é, por exemplo, um estreitamento de rota, que hoje uma escada ela tem que ter 1,20 m. Se ela tem 1,18 m, 1,16 m, existem normas adaptativas para regularizar isso. Não precisa quebrar a escada inteira, então. Exatamente. Foi o que eu escutei essa semana. Certo. O bombeiro veio aqui e aí o meu vizinho falou que eu tenho que quebrar a escada. O prédio é em bloco estrutural. Não existe isso. E assim, o pessoal é muito solícito lá. E tanto o tenente, o capitão, o major, os analistas que existem lá, eles estão lá para tirar as dúvidas, entendeu? E tem como conseguir. Isso é o principal, acho que é o que todo mundo quer saber, né? Eu até... Por que a gente pensou nesse tema? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? A gente administra condomínios há 11 anos, então a gente já viu um pouco de tudo. Mas um condomínio em especial nosso nos chamou a atenção, era um condomínio muito difícil de renovar a AVCB. Alguns síndicos já tinham tentado. E aí, quando ele realmente saiu, deu certo, a AVCB ficou 25 anos para sair. Aí eu falei, meu Deus, como alguém conseguiu? E aí, por isso, a gente achou importante esse assunto, trazer esse assunto, porque tem muitas dúvidas, as pessoas têm dúvidas, os condôminos, o síndico tem dúvidas, então por isso que até agradeço, né, vocês terem vindo, terem aceitado, superar aí as preocupações de ser ao vivo, né? Porque às vezes a gente para aqui, tá sem som, tem que voltar. Já teve problema técnico, né? Mas agora vocês vão solucionar os entendimentos técnicos. E nessa esteira eu estou aqui exatamente para isso, tá? Eu fico só para... Não me coloquem furado, hein? Não, talvez isso seja dúvida também de muitos dos nossos ouvintes, e com certeza da grande maioria das pessoas desconhecem. Quando que essa norma foi editada? Que você falou que os prédios antigos, os prédios antigos foram construídos, não observaram isso. Sim. Ou não tinha essa norma. Vocês têm mais ou menos ideia de quando isso foi implantado? É que assim, as instruções técnicas, existem as instruções, as normas e os decretos. As instruções, elas são praticamente revisadas de tempos em tempos. Pode ser a cada 1 ano, pode ser a cada 2 anos, então assim, depende muito, tem muita variação. Justamente a IT 43, ela é justamente para pegar esses prédios antigos. Tá. Você entendeu? Então assim, a norma ela é revisada. Sim, ela é adaptativa de acordo com a evolução da construção civil, das necessidades. Sim, exato. Mas o marco temporal da existência disso, nos anos 60, nos anos 50... Quando que foi necessário? Quando que aconteceu? Né? Porque, na verdade, assim, o Corpo de Bombeiros, né, ele tem hoje o status de policial militar, mas ele não é visto como um policial militar pela população. Sim. Né, ele é visto como, talvez, aquele paizão, né, que cuida das pessoas nas dificuldades. E aí, com essa exigência de normas e decretos, etc. e tal, acaba criando até o título do nosso podcast hoje, que é Condomínio versus Bombeiro.
Quando você cria esse versus, é sinal de que alguma coisa tem que ser adequada. Então, por isso que a Marília falou, e com razão, trazê-los hoje aqui para poder desmistificar um pouco essa situação e dizer, olha, o Corpo de Bombeiro continua aberto, né, às necessidades das pessoas, porém as regras devem ser observadas. Sim, exatamente. Né? Então a pergunta é, ou não sei também, se não tiver como responder, não há problema algum. Não vai ser reprovado por isso. Porém, vocês têm ideia de quando isso aconteceu? Porque o rigorismo está aumentando, a gente sabe disso. Então, ela surgiu desde os princípios lá do surgimento do bombeiro, né? O bombeiro surgiu no Brasil em 1850, né? Dom Pedro II que criou. E o que começou a acontecer? O pessoal começou a perceber que os incêndios, eles não ocorriam apenas por atos inseguros, né? Lembrando que 92% dos acidentes eles são causados por causa humana, por falha humana. Eles começaram a perceber que, dependendo da estrutura da edificação, prédios de 2 andares, eles dificultavam e causavam um número maior de mortes. E aí o bombeiro, por ele estar atuando nessa área, ele começou a se responsabilizar. E aí, né, foram implantadas normas e, como o Rafael bem colocou, essas normas, anualmente elas são revisadas no periodicidade de anos ou biênio, de acordo com o surgimento de novas realidades, né? Hoje em dia quando a gente vai construir, nós temos uma gama gigantesca de tipos de revestimento com uma resistência maior ou menor, e nós temos que nos adequar a isso aí, nós temos que adequar a realidade. Como o senhor bem falou, o intuito do bombeiro não é ir lá e falar, nossa, o bombeiro veio aqui para impedir que eu construísse o meu prédio. Não, é justamente a gente assessorar ou dar todos os subsídios para que ele seja construído de forma segura, para que amanhã ou depois, no caso de um sinistro, você não tenha que pagar uma fortuna de indenização às pessoas que faleceram lá dentro, o que infelizmente aconteceu lá na Boate Kiss, né? E justamente para isso, se essas normas foram seguidas, a gente está dando a receita do bolo. A receita do bolo é essa aqui. Na verdade, assim, Cabo Pontes. Eu me lembro, eu era criança, quando teve aqui o Andraus e o Joelma, que foram 2 incêndios em condomínios na cidade de São Paulo. O interior, nós nem sabíamos, quer dizer, eu acredito que Marília devia ter naquela época uns 2 ou 3 prédios aqui em Marília, que seria ali o Ouro Verde, Galeria Santa Luzia, né? Eram pouquíssimos. Sim. E os condomínios, eles estão para a evolução da sociedade num crescente. Uhum. E hoje você encontra condomínios de todas as facetas, né? Tem as múltiplas finalidades de condomínio. Uhum. Não só residencial, mas também onde vai comércio, shops, galerias, hotéis, tudo dentro de um único espaço físico. Sim. Então é compreensível que o Estado, e nesse ponto o bombeiro representando o Estado, faça essa vigilância, né? Então por isso que é importante que você como técnico e o senhor como põe a mão na massa, né, que vai lá apagar o incêndio, sim, é tentar prever o incêndio. Exatamente, ou garantir, né, que numa situação quer dizer, ocorra, prever para que não ocorra. Exatamente. Primeiramente a gente vai tentar prevenir para que não ocorra, e se caso ocorrer a gente vai dar meios para que as pessoas consigam sair de forma segura, porque aquelas rotas de fuga. Sim, o intuito maior nosso é a vida, né? Sim. O pessoal acha que não, o bombeiro vende extintor. Não, nós não vendemos extintor, a gente não tem nada, né? O que mais irrita síndico, eu posso dizer, que eu sou síndico já há muitos anos, é que o bombeiro mandou a porta corta-fogo, não pode abrir assim, tem que abrir assado. Sentido fluxo. E para você convencer aquela coletividade de moradores que não é um preciosismo do vistoriador, mas é uma necessidade, porque você só vai se preocupar com a abertura da porta se, infelizmente, sim, você estiver numa situação de fuga. Exato. Né? Aí a porta não vai abrir, vai ficar todo mundo preso, embolado, né? E se você me permite, numa situação de emergência, né, como foi colocado, as pessoas tendem a agir de forma diferente. E não importa, né, onde você esteja, em qualquer lugar do mundo que você estiver, elas vão agir de formas diferentes e aqueles instintos primatas nossos, eles afloram. O instinto de sobrevivência, ele vai
e na hora, vamos correr, a gente tem que sair daqui. Se a porta ela tiver uma abertura para dentro, contrária, né? Vai haver um O fluxo de esmagamento. pessoas tentando. Imagina você ter que. Todo mundo querendo sair. Pessoal, por gentileza. Só um minutinho. Volta um pouquinho aí que eu preciso abrir a porta. Não, isso não existe, né? E aí, o que ocorre? Então, prevendo essa situação, entendendo, compreendendo o que ocorre numa situação, a gente já... Para fazer uma analogia disso, para que todo mundo que nos assiste tenha essa visão, é só você fazer um paralelo ao que ocorre nos estádios. Sim. Quando tem aquela... parece uma boiada, né? É bem assim. E aí tem pisoteamento e muitas mortes, não em razão do incêndio ou da fumaça, enfim. Você falou da Boate Kiss. Sim. Né? Quer dizer, na verdade, foi algo não previsto pelo... Não sei nem se teve engenheiro, não sei na história daquilo lá, mas, com certeza, muita gente pagou o pato por isso. Eu acho que você teve acesso ao relatório, né? Sim. Na realidade, a gente... Em todos os lugares que nós vamos, o pessoal costuma perguntar, fala, mas lá, o que foi? Né? Eu acho que chegou a sair na mídia, o pessoal falou assim, não, é que os seguranças não deixaram o pessoal sair, né? Eu costumo dizer para essas pessoas, eu falo assim, imagina se você pegar 5 seguranças, mas daqueles bem parrudos, né? Aqueles caras grandes, né? Que nem quase da minha altura, assim, né? Colocar na porta. O que o senhor falou, um efeito manada, o pessoal passa por cima, ninguém segura. E lá não foi diferente. Não foi, foi uma sucessão de erros, pequenos erros, né, que culminaram com aquela tragédia. Mas o mais gritante ali, a gente costuma dizer, tem N exemplos, e não precisa pegar apenas do Boate Kiss, a gente pode pegar até de países de primeiro mundo, né? Os Estados Unidos, em 2003, teve um bem semelhante ao da Boate Kiss, na Boate Station, né? E lá também morreram várias pessoas, só não morreram tantas pessoas porque a realidade deles é muito diferente da nossa. E isso a gente tem que levar em consideração. Quando é feita a atualização do decreto, das instruções técnicas, nós trazemos para a nossa realidade. Uma realidade bem simples, né? E não precisa pegar os Estados Unidos ou o Japão. Vamos pegar aqui um país bem próximo a gente, o Chile, né? Se você pegar um incidente como o da Boate Kiss no Chile, vai morrer um número muito pequeno de pessoas. Mas por quê? Porque lá a realidade deles lá eles têm terremoto, tem risco de maremoto lá. Então a população, elas têm acesso a treinamento desde muito pequeno. Aprende na escola, né? Aprende na escola. Marília, eu sou obrigado a lembrar novamente, quando eu fui síndico, a maior dificuldade é arrumar o tal da brigada de incêndio. Ninguém quer participar. E olha, por mais que você implore, peça, as pessoas não querem comparecem para ter as instruções básicas. Eu tive um histórico desse, morando no prédio, né, que quem me salvou ali naquele momento foi o porteiro. Né? Apesar da gente saber que o porteiro não pode sair do local dele, naquele momento eu acabei interfonando lá embaixo, falei, sobe aqui, eu já tinha participado de uma brigada porque ele me obrigou. E ele brigou, sou eu que era o pai, tá? O pai, síndico, vamos lá, porque precisa de gente. Eu falei, tudo bem, vamos. Então eu já sabia o extintor que eu tinha que pegar. Mas imagina, eu tinha, 15 anos, não tinha força para pegar aquele extintor, que era o maior, tinha que ser, né? Não, mas pega. Não, peguei. Pega. Mas aí o porteiro foi, me ajudou ali, apagou o fogo, pegou fogo no chuveiro. Do nosso apartamento. Olha. E é muito rápido, o fogo é muito rápido, né? Sim. É uma coisa impressionante. Eu olhei e falei, nossa, tá pegando fogo. Virei as costas, na hora que eu olhei, já falei, meu Deus, tá pegando fogo. Começou a pegar muito fogo. Então a gente sabe passando por isso, a gente sabe o quão importante é, por exemplo, o extintor estar em ordem, né? Quão importante é a gente ter instrução de qual extintor pegar naquele momento, né? Que eu tomei o cuidado de olhar se era o químico, enfim. E até, desculpa te interromper, Marília. E até um treinamento de brigada é importante até se você estiver visitando um edifício que você não conhece. Sim, com exatamente certeza. Para você saber para onde você tem que correr, quais placas você tem que seguir, se as luminárias estão funcionando. Sim. Então, assim, é muito importante. E o bombeiro, ele pensa nisso. Tem gente que quando a gente faz a vistoria fala, não, mas todo mundo sabe que a saída é aqui. Tá, eu tô aqui, eu não sei.
Que como todo é que mundo, faz? né? Como é que faz? E eu ia Né? até aproveitar e fazer uma pergunta aqui para vocês sobre o AVCB. Ele é exigido tanto nos condomínios verticais quanto nos horizontais, certo? Isso, exato. E as associações também entram nisso? Sim, porque é considerada como um condomínio, referente à sua construção. Ele tem portaria, pode ter salão de festa, pode ter local de reunião de público. E assim, qual que é a diferença? Na verdade, assim, o condomínio horizontal, ele tem áreas de riscos isoladas, que a gente chama, que seria um local de reunião de público, um salão de festa, que o agrupamento de pessoas é maior. A edificação vertical não, ela é para cima. Sim. Então, assim, teoricamente é exigido o AVCB. Deixa eu aproveitar aqui, ó, agradecer o pessoal que está online. Tem bastante gente online aqui, nós estamos com 24 pessoas que estão presentes. Ricardo Pereira, Amanda Teixeira, Alessandra Bernava, Laura Nunes, Andréia Gomes, Weidice Carvalho, Vinícius Andrade, a Dona Glória, Nado Meirelles, obrigada. Antenada, tem que estar antenada. Luana Silva, Melissa Cardim, Karen Gomes. Aqui, ó, a gente tem uma pergunta. A Alessandra está comentando aqui que ela é brigadista, fez o curso 3 vezes e hoje ela sabe o quanto é importante ter uma noção básica e não criar pânico, né, numa necessidade. O Vinícius perguntou aqui qual que é a importância da brigada em um condomínio. Pode Posso? responder. Bom, posso trazer um exemplo aqui? Bem, Claro. Eu posso trazer o exemplo da Boate Kiss? Sim. Vamos lá. Naquela situação da Boate Kiss, né? Não tinha a gente. Isso é ponto pacífico, né? Tinha algum brigadista ali? Não tinha. Isso é ponto pacífico. Por quê? Se tinha algum brigadista, o número de pessoas feridas ou mortas seria infinitamente menor. Por quê? Um brigadista ele iria inicialmente tentar combater o incêndio, o princípio de incêndio, né? E depois acionar as rotas de saída. Quando uma equipe, quando tem um condomínio, ele tem uma brigada, ele tem uma equipe treinada, como o Rafael citou, mesmo num lugar onde você não conhece, né? Esse conhecimento que você adquire, ele vai te subsidiar de informações para que você consiga sair de forma segura ou combater um incêndio se caso seja necessário, né? Vocês querem ver um exemplo trágico, né, que aconteceu agora em fevereiro desse ano, na Bahia. Um médico de 33 anos, o pessoal ainda não sabe informar se ele se atirou do 8º andar ou se ele foi tentar passar de uma sacada para outra. Estava pegando fogo no andar de baixo e ele, com certeza, não foi no treinamento de brigada, ele não sabia que tinha equipamentos para combater aquilo ou para deixar ele seguro até a chegada do bombeiro, até a chegada de uma equipe, e ele se deixou levar pelo nervosismo, pelo estresse, e ele acabou saltando. Se ele tivesse tido algum tipo de informação, né, com certeza ele não entraria no pânico assim, mesmo que o incêndio estivesse muito próximo, né, ele iria saber o que fazer e se manter seguro até a chegada de uma equipe, né, para socorrer. E Pontes, mas e aí? Se a equipe do bombeiro chega, o pessoal do prédio foi treinado, eles evacuaram, mas eles não conseguiram tirar esse médico, né? A própria brigada subsidiaria o bombeiro da informação: olha, fulano de tal apartamento, ele não saiu, ele não está aqui embaixo. Rapidamente nós iríamos nos deslocar até o local para tentar salvar ele, para tentar tirar ele com vida, né? Mas a maioria das vezes, quando não tem, as pessoas agem por impulso, né? Aquilo que a gente falou de instinto primata. E é por isso que eu falei da Boate Kiss. Numa situação de emergência, a primeira coisa que a gente ensina numa brigada de incêndio é desligar a energia. E o pessoal fala assim: mas como? Vai apagar a luz? Onde é que já se viu, né? Apagar a luz. Como é que eu vou embora? Como é que eu vou sair? Mas vou pegar a Boate Kiss como exemplo, né? Fazer uma pergunta meio, né, capciosa aqui, né? O senhor já foi numa boate? Faz tempo. Como que é o ambiente de uma boate? Não é um ambiente Já não tem luz, né? iluminado, né? Qual que é o único lugar na boate que tende a ficar a luz acesa direto? O banheiro. O banheiro é um lugar que a luz fica acesa direto. E o que aconteceu na Boate Kiss? Na hora do desespero, as pessoas olharam para o banheiro. Pra luz. Lembra lá o instinto primata que a gente fala?
né? Age igual aquela borboletinha que fica batendo na luz. Eles correram para o banheiro tendo a certeza de que eles estavam indo para a saída. Agora imagina a primeira pessoa que entrou no banheiro. Não sai mais. Na hora que ela identificou que era o banheiro, ela olhou e falou assim, meu Deus, aqui é o banheiro. Com certeza ela tentou voltar. Essa pessoa com certeza foi a primeira que faleceu. Porque ela foi tentar sair e todo mundo estava tentando entrar, né? Mas pontes, e o que isso tem a ver com a energia? Se você desliga a energia, aquela iluminação ela vai estar apagada, vai só estar acesa as iluminações de emergência e também as placas de sinalização que são fluorescentes. Elas vão brilhar e vão te conduzir para a saída. Mas só sabe isso quem é treinado. E aqui no Brasil a gente não tem essa preocupação? Aqui não tem maremoto, não tem terremoto. Só depois de grandes tragédias. Mas na verdade a humanidade ela é movida a grandes desastres, né? E isso é uma verdade. Sim. Então, infelizmente, isso na evolução da humanidade, você vê que todo ato posterior a uma desgraça, você acaba se aprimorando. Sim. Lembrando um grande desastre, né? Nós estamos passando pela pandemia. Sim. Nós aprendemos a lavar as mãos, passar álcool gel. Ninguém sabia lavar a mão, né? Pois é, ou não se preocupava, né? né? Meu Deus, né? Usar máscara quando você está gripado, né? Coisas que você falou do Japão. Os orientais já usam há sabe Deus quanto tempo. Então, realmente, nós somos, por um lado, apadrinhados, né, pela beleza, pela natureza e tal, mas nós somos assim um tanto quanto relaxados. Pagamos o preço por isso. E a gente não pode esquecer que quem paga o preço por isso, muitas vezes, é o nosso famigerado síndico, né? Sim. E aí vem a pergunta, qual que é a importância do síndico nesse caso, da regularização do Corpo de Bombeiros, e qual que é a responsabilidade que ele tem em deixar esse assunto para lá? Na verdade, esse é um assunto polêmico. A gente não gosta muito de polêmica aqui. Na verdade, assim, o Dr. Carlos pode até confirmar depois, mas ele tem responsabilidade civil e criminal. No caso de um sinistro, de um incêndio, de acontecer alguma coisa mais grave, né? A gente sabe que muitos condomínios é difícil, por exemplo, conseguir, tem a idealização de renovar o AVCB, mas, por exemplo, faz muito tempo que está atrasado. A gente sabe o quanto que é difícil juntar um dinheiro ali. Porque é caro, né? Exatamente. Costuma ser caro. Às vezes não. Se tiver em ordem a cada 3 anos, né? Exatamente, a cada 5 anos. Mas assim, se for executada uma manutenção periódica, a bomba, por exemplo, cada 10 prédios que a gente pega, 9 a bomba está travada. Por que ela fica travada? Porque você tem água e ela fica parada. Ligou quando o bombeiro veio, fez o teste, deu os 10 metros de jato que tem que dar, desligou, nunca mais ligou. Ninguém mais ligou. Aí vai o Rafael lá testar a bomba para dar o orçamento do AVCB, a bomba travada ou em curto. Então assim, isso é só um exemplo, tá? Porque quando a gente fala de AVCB, todo mundo imagina assim, extintor, luminária de emergência. Na verdade, é muito mais amplo do que isso. Até tem uma pergunta aqui, ó, da Melissa, que tem tudo a ver com o que você está falando. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, eu só te interrompi porque acho que você vai continuar respondendo aqui, porque justamente é a pergunta dela. Quais hábitos a gente pode ter no dia a dia de um condomínio para garantir mais segurança quanto aos incêndios curtos? Então, por exemplo, a verificação da bomba seria um deles? Na verdade, eu acho que até o Pontes consegue responder melhor essa pergunta. Deixa eu só concluir a questão do síndico. Na verdade, assim, na minha opinião, ele tem responsabilidade, porque ele, querendo ou não, ele tem que dar a garantia de segurança para os condôminos. É ele que está respondendo por todo mundo ali. É lógico que a gente sabe que tem uma comissão, tem um subsíndico, todo mundo, mas ele responde por todo mundo. Então, assim, eu acredito que é desta forma. E ele que teria que fazer essa... Eu até foi... A gente, quando a Marília idealizou esse programa de falar de condomínios e as dificuldades, a gente nós já falamos sobre isso aqui nos primeiros, que primeiro para a pessoa ser síndica, aquela que não exerce isso de maneira profissional, ela tem que ter assim, uma vocação muito grande, né? Ser vocacionado realmente
ter liderança, vocacionado, ou destrambelhado, né? Porque a responsabilidade, ela é integral para o síndico. Sim. De tudo, né? E o que Esse eu assuntos. só vou completar, né? Porque esse é um item que acaba passando desapercebido pelo síndico, não porque ele queira, porque ele é absorvido de uma tal forma por inúmeros outros problemas do cotidiano, dia a dia, pequenos problemas, que acaba não se atentando para a dimensão de um eventual dano causado por uma falta da segurança, e aí Inês é morta, como disse, não tem o que fazer. Exatamente. Então, na verdade, o síndico realmente tem responsabilidade civil criminal, desde que ele haja por omissão, né? Por ação ou por omissão. Mas, neste caso, por omissão. E, às vezes, e a grande maioria das vezes, é por desconhecimento. Por isso, da importância de ter uma assessoria de uma empresa que administra o condomínio, não só para fazer os lançamentos contábeis, mas sim que te dê todo um suporte e que tenha parcerias com profissionais que, cada qual no seu quadrado, faça a coisa acontecer. Lembrando que assim, né, essas parcerias são parcerias sem nenhum tipo de remuneração. É importante a gente falar isso, né? Sim, faz porque parte. Às vezes a pessoa acha que a gente tem conchavo com alguém, estamos ganhando dinheiro com alguém, o que não é verdade. Não, o objetivo da empresa não é esse, né? É assessorar. E assessoramento, nesse quesito, seria a informação. Dizer que fulano, beltrano são expert no assunto e que trate do assunto. Sim. Então é isso. Pontes, dá uma dica, algumas dicas para os síndicos que estão nos ouvindo, dessas, do dia a dia mesmo, para eles pensarem nessa questão da segurança. O que, normalmente, quando a gente vai dar treinamento nos lugares, o pessoal costuma perguntar, né? Só para concluir, primeiro, síndico não é o representante de classe, né? É algo que envolve muito mais coisa, né? E sempre é interessante você procurar apoio profissional, isso é muito importante. Quando você vai atrás de um auto de vistoria, quando você vai atrás de regularizar alguma coisa, se você procura um profissional gabaritado, um profissional que conhece, né? Mesmo que inicialmente a pessoa fala assim, nossa, mas é mais caro. Não é questão de ser mais caro, ele vai te trazer benefícios, vai trazer benefícios, vai sair de forma mais rápida, ele tem o conhecimento necessário, porque algumas pessoas acham que não, brasileiro tem a mania de falar assim, mais barato, né, pichinchar. Não é. E o síndico tem a responsabilidade? Poxa, se você está num ônibus, quem está dirigindo é o motorista. Se acontecer um acidente, a chance do motorista ser responsabilidade é muito grande. E se ele não for habilitado? E se ele não tem capacidade, como o senhor falou, ele não tem habilitação, ele não é instruído para aquilo? Então, é muito mais amplo do que isso, né? Não é só ser síndico, porque, eu acho legal, eu quero ser síndico. Não, tem que ser uma pessoa que Às realmente... vezes o barato sai caro. Exatamente. Essa é a questão. O tipo popular é bem sábio. É sábio, né? Os antigos, eles eram muito sábios. Mais dicas, né? Procure principalmente pessoas que sejam capacitadas para isso, né? Eu até brinco, né, quando eu vou em alguns lugares nessa questão, o brasileiro tem essa mania de achar que sabe um pouco de tudo. Ele viu alguém fazendo alguma coisa, ele acha que aquilo, eu sei fazer. Deu um Google, sei tudo. Deu um Google, sei tudo, né? É algo bom? Faz com que o brasileiro se sobressaia em qualquer lugar do mundo que você vê um brasileiro, ele consegue se sobressair. Só que a gente também paga caro por isso. Tem o bônus e o ônus, né? Um exemplo triste, né? Eu cito isso nos lugares lá, o Augusto Liberato, né, o Gugu, né, morando nos Estados Unidos, poxa, quantidade de dinheiro, ele me vai subir numa, não, mas eu tenho certeza que isso aí está no DNA brasileiro, né, vou lá dar um jeitinho, eu vou lá tentar resolver, e não é assim. Você pega você vai em outro país, o americano vai puxar uma tomada, ele chama o eletricista, né? Vai fazer. O eletricista vem todo paramentado, né? Ele não vai vir só com alicate na mão, né? Exatamente, né? Tá. Aí você vai fazer um outro exemplo, uma analogia, né? Vai construir a casa, quem faz a eletricidade? O pedreiro. Quem faz o encanamento? O pedreiro. E aí o cara faz tudo. Não, poxa, contrate um profissional. Pensa que a sua casa,
Pensa que é o que você está fazendo, é o seu condômino. Você vai contratar o melhor. Você vai comprar um capacete, é a sua cabeça que está ali dentro, pelo amor de Deus. E é assim que a gente tem que pensar em tudo, né? É a minha família, eu vou colocar minha família num lugar. Eu estou responsável por todas essas pessoas. A vida deles vale tão pouco a ponto de eu pichinchar. Não, vai lá atrás de um profissional. Eu acho que é muito importante isso aí. Procurar gente capacitada, gabaritada para tal. Eu queria também agradecer aqui, ó, o Leandro Botelho, que está online com a gente, a Juliana Tavares, a Larissa Silva. Obrigada, viu, gente? E a Glória fez uma pergunta. Pergunta não, né? Muito bom conhecer a necessidade de treinamento e participação de brigadas em condomínios para garantir a segurança dos moradores. Realmente faz toda a diferença. O Rafael, fala para nós aqui, ó. Eu já vi alguns AVCBs que têm validade de 3 anos, e aí você comentou comigo que são 5 anos. Qual que é a validade, então, afinal? Me conta. Na verdade, em edifícios comerciais são 3 anos. Em residenciais são 5 anos. Aí, por exemplo, pega um exemplo, não, mas o meu edifício é residencial e só tem uma loja embaixo. Ele é enquadrado como residencial e comercial. Então a validade é a menor, seriam 3 anos. Geralmente é assim, a cada 5 anos, tá? Para residenciais e comerciais a cada 3 anos. E quando tem edificação mista, 3 anos. Seria mais benéfico para a segurança. Isso. Porque você poderia questionar, mas por quê? Sim. Se eu tenho 30 moradias e uma única loja. É um enquadramento. Né? O enquadramento é feito a norma, e no caso, com certeza ela está vendo o porquê da existência da norma e o risco menor. Exato. E tem assim a questão dos temporários, né? A questão de um show, por exemplo, que aí é um tempo curto, na verdade. Por exemplo, tem o Espaço T aqui, ele tem um AVCB, mas cada evento que vai ter ali, ele tem que ter um AVCB pro evento. Para aquele... Exatamente. Isso é só um exemplo, tá? Mas qualquer lugar, qualquer show temporário ou evento temporário tem que ter. Legal. Dicas. Um síndico quer renovar o AVCB dele. O que ele precisa fazer? Quais são os passos? Quais são as exigências? Como é que ele faz? Primeiro, me procure. Eu tenho que vender meu peixe também. Claro. Né? Na verdade, assim, a partir do momento, ele tem que procurar um responsável técnico, né? Alguém que conheça, um conhecedor da área, porque tem muita gente aí, como eu te falei, vendendo diamante a um preço de banana, mas não te entrega nem a banana. Essa que é a verdade. Então, assim, tem muita gente que vende uma assessoria, e na verdade uma assessoria para a parte de bombeiro, ele não vai fazer o executivo. Ele vai jogar, por exemplo, para administrador, precisa trocar todas as luminárias, precisa fazer isso. A gente já trabalha diferente, a gente vai, faz toda a execução, pede a vistoria e só recebe com o auto de vistoria na mão. Isso é importante. Esse é o nosso diferencial. Tá? E a gente não cobra nada além do que é o próprio orçamento. Por exemplo, não passou na vistoria, é muito difícil não passar, porque, pessoal, a gente vai lá, a gente vai atrás, a gente já tem um know-how que faz isso, já tem um gabarito que faz isso, e como eu já falei anteriormente, o pessoal do bombeiro lá, eles sempre tiram nossas dúvidas que precisa, e sempre, na verdade, para garantir a proteção dos indivíduos, né? Porque a gente está trabalhando com vidas, né? E eu acredito que eles buscam sempre o melhor, não medem esforços para isso. E a gente imagina uma situação assim, que o síndico não quer fazer. Não, eu não vou fazer. E aí os condôminos acabam se incomodando, né, por ele não colocar isso como uma prioridade. Existe alguma denúncia que as pessoas fazem? Como é essa fiscalização do Corpo de Bombeiros? Se tem multa para o condomínio, como que funciona? Sim, na verdade a fiscalização, o bombeiro ele pode ir no seu edifício a qualquer hora, independente de denúncia ou não. Tanto é que no próprio documento embaixo no AVCB, eu creio que muitos vão ver que ele pode vistoriar o local sem chamamento nenhum. Geralmente fiscalização é por denúncia, ou de algum órgão interno ou externo, ou uma denúncia de um próprio morador, de uma pessoa que está visitando um local, que a gente já viu isso. Então, assim, a fiscalização ela é feita e talvez venha um auto de infração ou não. A pessoa é notificada, ou o síndico ou o próprio condomínio é notificado, eles têm 180 dias para regularizar. Esse prazo ele pode ser prorrogado desde que você prove com um recurso.
tá? Que vocês estão fazendo, Exatamente. né? A Condomínio está fazendo. Isso, exatamente. Porque a gente sabe a dificuldade de captar recurso, de conseguir fazer adaptação. Não é do dia para a noite. Um condomínio tem um fundo de reserva, Sim. por exemplo. Né? A gente Alguns sabe não dessa têm, né? Quase sempre não dificuldade. tem. Então, assim, o que acontece? Depois que é feita essa fiscalização, são 180 dias para adequação e gera uma multa. A multa, ela chega... Depois dessa multa, tem mais, se não me engano, 3 ou 6 meses. Não me recordo agora o período exato. E vem multa em dobro. E você sabe quanto é mais ou menos essa multa? Sei, a multa, na É verdade, baratinha. na verdade, ela varia são 10 ou 10 mil. O cálculo depende como está classificado o risco, tá? Não só a classificação de risco, como o risco evidente de acontecer uma tragédia. Mas essa multa ela vai para o condomínio. Exatamente. A multa ela varia de 320 a 320 mil, ela pode chegar. Lembrando que a segunda multa é em dobro. Na terceira fiscalização, pode interditar o prédio e caçar o AVCB, se tiver um AVCB válido, tá? Então, assim, você imagina um prédio Interditado. onde está interditado, pode sair todo mundo. Entra o Ministério Público e fala, sai todo mundo. Não só o Ministério Público, mas qualquer órgão, né? Sai todo mundo. É complicado. É mais fácil resolver. Né? Com certeza. Quer comentar? Não, Quer comentar alguma coisa? Esses Sem 300 mil comentários. reais? Não, na verdade, assim, o que pode acontecer, porque a conversa começou. Se o síndico for reticente e não fizer aquilo que é a obrigação, né? Então, esse é um cenário. O outro cenário é a falta de recursos. Vai ter que ser... Sim. Tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. Agora, a inércia do síndico pode acarretar um prejuízo para toda a coletividade, né, que depois de sanado, pode sim cobrar o síndico de uma ação de regresso, porque ele deixou de fazer aquilo que era a obrigação dele. Então, é bom que todos saibam disso. O condomínio responde como aquela coletividade. Porém, aquele prejuízo, se foi causado de maneira voluntária ou até pela inércia, ou às vezes até por uma questão política entre um grupo e outro, isso acontece. Então, por uma questão, sabe, boba de tudo, a pessoa fala, não vou fazer, porque o fulano está falando para eu fazer, eu não vou fazer. Aí ele causa um prejuízo coletivo. É óbvio que isso tem que ser respondido, e ele responde com os bens particulares dele. Então, é bom que se diga, novamente, o síndico tem que ser vocacionado, né? Tem que estar antenado pelas coisas do dia a dia, porque o síndico hoje, já foi falado aqui também, não é mais para pessoas amadoras. E mesmo que seja, que ela então se muda, profissionalize, né? Ou muda busque isso. com empresas e profissionais que dê o suporte. Né? Porque a gama de necessidades e de obrigações, ela só tende a aumentar. Porque, como a gente já falou aqui, antigamente os prédios eram 2, 3 andares. Hoje nós temos torres de... Exatamente. Balneário Camboriú é um exemplo disso. Agora, Né? Tem torres considerada a Dubai brasileira. a maior do Brasil. É. E aí Já- vamos pôr aqui a realidade do dia a dia, né? O síndico, ok, sabe que ele precisa fazer, chama a assembleia, consegue o dinheiro, faz. Aí a gente chega naquele ponto que todo mundo adora. Precisa reunir as pessoas para a brigada de incêndio. Pontes, conta para nós como que é essa realidade. Qual que é a importância dessa brigada? Eu quando eu tenho oportunidade, eu não costumo ser bonzinho, né? Eu vou para dar cursos, eu falo que eu gosto de chocar as pessoas, porque a maioria não tem a noção dos riscos que correm. A maioria, elas acreditam que isso, nunca vai acontecer comigo, não precisa disso aí. E como você bem disse lá do seu chuveiro, né? Um incêndio, ele em 3 minutos, apenas 3 minutos, ele sai de controle. Eu costumo brincar, né? Eu vou nos lugares, eu brinco, eu falo assim, poxa, quando você escuta a palavra bombeiro, o que vem na cabeça sua? Apagar fogo, né? Eu brinco e falo assim, não, um bombeiro não apaga fogo. As pessoas olham chocadas para mim, falam, como que o bombeiro não apaga fogo? Então, né? Falou, não, a chance de apagar o fogo, ela está naqueles 3 minutos iniciais. Ela está na mão de uma brigada.
E se a brigada não atuar, o bombeiro ele vai lá? Vai. Só que o bombeiro ele tem um tempo resposta, nós vamos estar no quartel aguardando, né? Tem o deslocamento e tudo mais. Aqui em Marília o tempo resposta nossa é de 5 minutos, né? É um tempo rápido, sim, mas e aí? Você acabou de falar que 3 minutos ele sai do controle. Depois de 3 minutos nós vamos chegar no local, se não... Esse local não tinha proteção nenhuma, não tinha preparo nenhum para resistir até a chegada do bombeiro, não tinha ninguém treinado ou apto a agir para tentar minimizar que esse fogo se propagasse. Nós vamos chegar lá não é para apagar o fogo, a gente vai chegar lá para evitar que ele se propague para as adjacências, né? O prejuízo é muito maior. Exatamente. Em 5 minutos. Neste caso, você entende que o início é a conscientização. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que nós, brasileiros, só a conscientização não é suficiente. Vou dar um exemplo clássico. Cinto de segurança. Eu aprendi a dirigir, não existia cinto de segurança. Eu me lembro, meu pai tinha uma Rural Willys, nós íamos tudo atrás, solto, eu ia batendo até. Hoje, o que acontece? Você entra no carro, o carro nem anda se você não pôr cinto de segurança. Sim. Costume, né? Então, eu entendo que, fatalmente, isso vai se tornar uma regra de obrigatoriedade para os condomínios. Não, já é, na verdade, né? Não, é obrigatório, né? Não, obrigatório, porém não é impositivo não é e também a quantidade não existe nenhuma penalidade, né? Você é morador, condômino, não vou lá fazer o curso. Para a pessoa que não vai, né? Sim, mas para sair o AVCB precisa dessa brigada com um número mínimo. Um número mínimo, sim. sim. Mas a maioria, só contemplando o que o senhor está falando, a maioria das vezes vai, o pessoal no prédio todo tem um apartamento onde a pessoa já foi brigadista, ela sabe da importância disso e ela leva a família inteira dela. A Marília é exemplo, ela falou quando eu era síndico, ela morava comigo, não era casada ainda, eu obriguei ela a ir. Foi obrigada a ir. Foi eu assim, tinha 14 anos. Melhor programa que eu vou fazer hoje. É assim que acontece? De forma alguma. Não, mas para mim, é uma realidade. mas assim... Valeu a pena. Sim. Eu tinha 14, 13 anos, eu achei o máximo. Porque você pega aquele extintor, achei incrível aquilo lá. Pra mim foi bom, na verdade. As pessoas não sabem o que é. Até chegar na parte do extintor, teve aquele bombeiro falando. Essa parte o eu não cara lembro fica mais. falando assim, nossa, pra que falar? 3 horas falando. Sim. No nosso caso, demorado, não é? Um bombeiro que morava no nosso prédio e ele se prontificou a fazer. E isso é bacana. Quando tem uma pessoa que consegue, né, demonstrar para os outros a importância disso, né, aí fica fácil. Sem dúvida, o trabalho de conscientização é o melhor caminho. E, por incrível que pareça, né, a gente, no bombeiro, a gente já percebeu isso aí. Hoje, aqui, eu falo porque, como bombeiro educador, aqui em Marília nós temos programas que a gente já não visa mais os adultos. Nós estamos visando os pequenininhos, né? A gente vai nas EMEIs, as EMEIs vão no quartel. São os moradores de condomínios do futuro. Exato, a gente sabe que porque eles ainda não têm vício, eles ainda são uma esponja, estão absorvendo a informação. Sim. Então a gente sabe que eles vão absorver. E outra, uma criança não tem pudor nenhum de... E ela vai convencer os pais. Exatamente. Se eu ensinar qualquer um de vocês aqui, e você saiu daqui, topou com uma pessoa fazendo alguma coisa errada, você vai olhar, você vai falar assim, puxa, tá fazendo errado, mas não vai falar nada. A criança não. Ela olha, pode ser quem for, ela vai virar e falar assim, o bombeiro falou que você não pode fazer isso, viu? Os pais e tudo mais, tem episódios de pais que chegam pra gente e falam assim, nossa, você falou, foi dar o treinamento lá, as crianças foram no quartel, ou teve o treinamento na escola, né? E ele chegou em casa me cobrando, o bombeiro falou que não pode fazer isso, que não sei o que lá. Então eles são, o melhor público que a gente tem são os pequenos, já baseado nessa informação, que está no futuro. Eu tenho uma pergunta aqui do grupo, o pessoal está parabenizando a todos os bombeiros. O Leandro Carlos mandou parabéns. A Solange mandou aqui pra gente uma pergunta. O seguro não paga o sinistro de um incêndio caso o AVCB esteja vencido? Polêmica, Solange. É polêmica. Eu já vi não pagar. Isso aí. Na verdade, eu acho que é mais um ponto que o síndico tem que estar atento, né? Sim. Porque tanto o AVCB quanto o seguro tem que estar em dia. Essa que é a verdade, né? Exatamente. Não adianta você ter um seguro se o AVCB também não tá. Não adianta você
Porque Vamos dar um check aqui, né? A seguradora vai... Detalhe, a seguradora não é uma... Ah, não, a gente está aqui para uma benéfice, não visamos lucro. Eles não vão fazer isso. Imagina. Eles... Conta para nós aqui, Pontes, o que é aquela tampa vermelha que tem na frente dos edifícios, na calçada? Qual que é a função dela? Interessante, né? Muitas pessoas não sabem ou não têm a devida noção do que vem a ser aquilo. Agora o pessoal está começando a fazer nas paredes, nos condomínios, né? Do lado externo. Essa tampa, ela guarda o que a gente chama de registro ou válvula de recalque, né? Aí o pessoal fala, nossa, o que vem a ser isso, né? Eu costumo brincar, para as pessoas absorverem isso. Lembra da Anitta, né? Lembra da música da Anitta, as recalcadas, né? Mas para que isso aí, Pontes? O objetivo dessa tampa é, primeiro, guarnecer essa válvula. E o objetivo dessa válvula, se você abrir lá e der uma olhada, você fala assim, nossa, tem um hidrante aqui do lado de fora. Será que é para apagar o fogo de algum carro, se pegar fogo aqui na rua? Não. O intuito daquela planta, daquele registro, daquela válvula, não é o bombeiro chegar ali ou qualquer pessoa utilizar ela para tirar água. O intuito é o contrário. É numa situação de emergência o bombeiro chegar ali e utilizar ele como acesso para bombear água para todo o sistema de hidrantes do edifício. Cada edificação ela tem uma reserva mínima de emergência. Mesmo se não tem água na sua casa, se abrir lá a torneira, não tem água aqui no meu apartamento. Tem a reserva de emergência, né? Não está vinculado assim, não tem água, não vai pegar fogo, né? É assim que funciona? Não. Qualquer momento vai pegar fogo. Então tem essa reserva de emergência. Mas ela não é uma reserva infinita, né? Ela é finita e assim que o bombeiro chegar, ele usa essa válvula para conectar o caminhão e a partir desse momento o caminhão vai estar abastecendo toda a rede de hidrantes e mantendo ela pressurizada. Inclusive, a partir do momento que ele conecta o caminhão, a bomba de incêndio do condomínio, ela não é tão forte quanto a do nosso caminhão, né? Uma bomba de condomínio ela vai girar em torno de 80 de força, 80 PSI. O nosso caminhão a gente começa a trabalhar acima de 100 PSI. Né? E é engraçado que quando você vai dar treinamento, o pessoal fala, mas os bombeiros falam que tem que segurar em 2 a mangueira, né? Esses bombeiros são fracos mesmo, né? Dá para segurar sozinho. Mas o intuito, a preocupação não é só ali da bomba, é que na hora que o bombeiro chegar lá, eles não vão sair gritando, a gente vai ligar a bomba, né? A gente vai chegar lá, conectar e ligou. E aí se a pessoa... Esse então seria o primeiro passo. Sim. No caso de incêndio? O primeiro passo no caso de incêndio do condomínio, seria isso, fazer essa conexão ou não? Não. Isso aí quem faz é o bombeiro no momento que chega lá. A primeira coisa a fazer, uma pessoa, né, treinada, ela sabe que a primeira coisa a fazer é ela pedir ajuda. Mas como pedir ajuda num prédio de 30 andares? Aí você vai usar ou o sistema de interfone ou o sistema de alarme, de acordo com o seu... o condomínio, de acordo com... Você vai disponibilizar ou de um sistema de alarme ou de um sistema de interfone. Você vai utilizar ele para acionar aqueles brigadistas, aqueles moradores que tiveram o treinamento, para eles estarem te auxiliando ali. É aquele quadradinho que fica nos elevadores ali, quebrar? Eles ficam próximos. Hoje em dia não é só de quebrar, tem uns que é só empurrar. Acionar. Tomar cuidado, inclusive, porque os antigos ele tinha a proteção do vidro ali, né? Sim. Alguém esbarrasse, esses mais novos não. Se você encostar, você está subindo com compra, alguma coisa, você bater. Já acionou o corpo de bombeiro. E aí não dá para ir lá e tentar puxar, não vai voltar. Na verdade, a hora que aciona, você está avisando a todo mundo que está acontecendo alguma coisa e é a hora de evadir o edifício. Exatamente, o pessoal vai... Então tem que tomar bastante cuidado. Teste, então, pessoal que tá com esse daí. Inclusive amanhã a gente vai fazer um teste num prédio, eu já avisei, às 10 horas da manhã vai ter o teste, pessoal. Não precisa ter medo. Só sair correndo. Porque é complicado. O pessoal fala, mas como que eu sei que está funcionando? Se você olhar, tem uma luzinha, um LEDzinho, que ele fica piscando, dizendo que ele está em funcionamento, em perfeito funcionamento. A primeira coisa seria acionar o alarme. E aí ajuda. Eu posso pegar qualquer extintor para apagar o incêndio? Não. É por isso que é importante o treinamento. Não é qualquer extintor, não. Dependendo do extintor que você pegar, dependendo do material que estiver queimando, você não pode jogar qualquer agente extintor. Se você jogar qualquer agente extintor, você coloca a sua vida em risco. É por isso que é muito importante esse treinamento, né? Lá no primeiro momento você poderia achar que ele estava, meu pai está me penalizando, fazendo eu ver isso aí. Não, ele estava
cuidando de você, né? Se preocupando para que você soubesse, numa situação de emergência, fazer o correto. Você falou que estava pegando fogo aonde? No Chuveiro. Maravilha. Se você cata um extintor de água e joga lá, aí o negócio vai ficar maravilhoso. E assim fica lindo. Essa é uma preocupação que a gente coloca no treinamento, né? Para as pessoas ficarem atentas a isso. Dependendo do que está queimando, eu não posso jogar qualquer coisa, eu tenho que utilizar o extintor correto. E é assim, né? Só para quem não sabe, não sei se alguém já reparou no extintor, tem uns desenhinhos no extintor, né? Então, caso a gente esqueça, tá desenhado lá. A gente fala que você olhando, só de você olhar, você não precisa ter, para pessoas que têm dificuldade, eu não leio direito, uma pessoa muito antiga tem dificuldade. Não, visualmente você consegue identificar qual é o extintor específico para cada tipo de ação. Mas você tem que ter aquele nível básico de informação que é passado num treinamento, né? Ok. A gente quando liga, né, para o Corpo de Bombeiros, eles costumam fazer várias perguntas, né? Conta para nós, Pontes, por quê? Primeiro, hoje é centralizado, né? Hoje quando você liga qualquer área 14, você ligou, vai cair em Bauru. E as pessoas acham, nossa, eu ligo para o bombeiro, eles demoram, ficam perguntando. Não, o atendente, ele vai tentar se munir do máximo de informações possível para saber quais recursos ele tem que disponibilizar para aquela ocorrência. Eu tenho que mandar uma viatura, 2 viaturas, tem que mandar, tem vítimas lá, então ele vai ficar perguntando. Mas o grande problema é a pessoa ela achar que enquanto ele está perguntando, ele não acionou a viatura. Hoje o nosso sistema ele é automatizado. O atendente ele começou a lançar no sistema a ocorrência, ele deu uma entrada no sistema na ocorrência, o sistema ele identifica qual que é a viatura que está mais próxima e aquela viatura é acionada. E todas aquelas informações que ele está coletando, elas vão subsidiar os bombeiros que estão indo para o local para eles saberem o que eles vão encontrar. Então ele sabe, nós estamos indo, vai ter vazamento de gás, tem vítima, então nós vamos ter que levar uma viatura nós vamos ter que entrar no incêndio, então eles vão preparados. É isso que eu ia perguntar até, né? Mas eu vou perguntar antes. Então vai. Não, para não perder o gancho. Existe trotes? Sim. Porque a gente sabe que no 190, 190, da Polícia Militar acontece muito. Mas no Bombeiro também? Hoje é integrado, 190 e 193. Sim, eles são integrados. Mas ainda existe. É bem menor do que era antigamente, né, na época dos orelhões, na época da nossa juventude, mas ainda existe, né? E é lamentável, muito. Mexe com toda a estrutura e... Eu até ia perguntar assim, em que momento a gente aciona o Corpo de Bombeiros? Em quais ocorrências? Incêndio a gente já sabe, mas o que mais? Olha, qualquer tipo de ocorrência onde tenha criança engasgando, isso é muito famoso, né? O pessoal pega muito isso aí. E o que a gente costuma dizer para as pessoas? Ocorrências que extrapolam a sua capacidade de resolver, né? Olha, imagina, pegando fogo lá no meu chuveiro, caiu um fio, eu não sei que fio que é, na frente da minha casa, posso acionar o bombeiro? Se eu não sei que fio é, sim, né? Agora... Onde eu moro, aproveitando, eu moro, volta e meia a gente aciona os bombeiros para captura de répteis. Sim, é comum. Cobras, né? Sim. E eu não sabia que bombeiro que fazia isso, até eu tomar conhecimento. Sim, Você vê aquele caminhão todo, né, luz à noite, normalmente é à noite. Né? Aí veio buscar uma cobra aqui. Veio buscar uma jararaca. A maioria acha que é a polícia ambiental, né, que faz esse trabalho. Eles normalmente que orientam a gente para qual local. Eles têm conhecimento dos locais específicos para soltar cada espécie, mas quem faz a captura são os bombeiros, né? E a gente vai no local, mas é bastante comum aqui. Eu moro em caso associação, condomínio, e na verdade eu costumo dizer que nós é que estamos cada dia mais invadindo o espaço, né, de todos os animais. Então, mas o maior problema não é só a invasão. O problema é os maus costumes nossos, né? Você soltar resto de alimentar, comida, exatamente. aí vem rato, o rato atrai a cobra e por aí vai. Aí tem gente que quer construir muro para segurar a cobra, é difícil. Então, né? não tem. Né? Então a gente tem que ter essa consciência. E não é matar, né? A gente não vai lá para... Não, mas vocês vão matar o animal? Não. A gente vai levar ele para o ambiente natural dele para soltar. Se a gente matar, não vamos matar todas as cobras. Tem um desequilíbrio ecológico, daqui a pouco está cheio de sapo, cheio de... Não, de pelo ratos. amor de Deus, não. O intuito não é esse. Né? E aí, só que tem que ter
bom senso, né? Já teve caso... Mais uma vez é consciência da atitude do ser humano. Sim, já teve caso, eu cito uma ocorrência que eu fui há alguns anos, em Nóbrega, numa chácara, e nós chegamos no local, aí estava a família pro lado de fora, né? Estava começando a escurecer, e aí estava o marido, a esposa e 2 crianças, e aí a esposa falou, onde está a cobra, né? Uma captura de uma cobra. Ela falou, está embaixo do armário da cozinha, ela está esticada. Opa, pera, tem alguma coisa errada. Esticada, não, cobra esticada, ela está morta, ou é uma jiboia, ela comeu alguma coisa e está tentando fazer a digestão, mas dificilmente uma cobra fica esticada. E a gente já foi meio ressabiado pro local, né? Aí na hora que nós entramos, aí demora um pouco, a gente saiu com um peso de porta. Sabe aqueles pesos de porta? Que é chamado cobra, inclusive. A gente ia até falar, falou, não chama a gente, mas a esposa do cara começou a dar uma bronca tão grande nele que a gente ficou com receio. Não, deixa, até esse aí nunca... Acho que ele já vai apanhar suficiente. Nunca mais. Mas tem a ver com a pergunta da Marília. Sim, qual o momento de chamar? O momento que o cidadão cidadão entender que ele precisa de um auxílio. Sem problema algum. Só que traga aquela situação do bom senso, né? Nós já fomos para situações aí do pessoal pedir pra gente ir lá para matar rato. Eles falaram, não dá, né? Não. Briga de marido e mulher, vocês não costumam participar. Aí é o pessoal do policiamento, eles sofrem com isso, hein? Mas... Queria agradecer também a Larissa Silva, que está presente, a Sinara, que também está presente aqui com a gente, a Glória, né, falou boas as colocações dos profissionais convidados. E o pessoal aqui do nosso atendimento lá da IF3, muito útil esse podcast, aprendendo bastante. A gente traz conhecimento para os nossos clientes, mas também traz para a nossa equipe, né? A gente também aprende muito. Também aprende muito, com certeza. E, infelizmente, o nosso tempo já deu, incrivelmente. Como passa rápido. Nós temos muito assunto, mas eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença... patrocinadores, né? É verdade, eu não posso esquecer também de agradecer os patrocinadores. O meu comentarista aqui, ele sempre me lembra. Que, inclusive, a R2T está patrocinando esse nosso projeto. Obrigada, viu, Rafael, por acreditar nos nossos projetos. Quintec, assessoria contábil. Casa de Carnes Quinta do Macau, que faz delivery em condomínios. E a Castanharia, que sempre traz aqui para os nossos convidados os quitutes pós-evento. Porque antes ninguém quer comer, acho que está todo mundo nervoso. Depois é que ninguém gosta de aparecer mastigando. Mas depois, acabam com tudo. Obrigada, Rafael, obrigada, Cabo, Pontes. Eu estou assim, muito feliz e acredito que todo mundo sai daqui aprendendo muita coisa. Quiserem dar os... Eu só gostaria de pedir, principalmente para o Cabo, né, levar a seu superior, né, o agradecimento. Isso. E a importância das instituições participar e tornar mais acessível as informações que às vezes ficam entre muros, né? Intramuros, né? Nos quartéis. E desmistificar essa situação de que a polícia é contrário aos interesses do cidadão. O cidadão de bem, ele tem que ser realmente cuidado, porque afinal de contas os nossos impostos é que mantém todas as instituições. Então é importante isso, né? Leve então os nossos agradecimentos a você e ao comando. Agradecer muito, né, vocês. E eu, obviamente, mas ele já é nosso patrocinador. De casa. Marília, eu queria agradecer também o convite. Eu acho que até o tempo ficou curto, né, pelo tanto de assunto. O assunto é muito grande, né? Mas queria agradecer e falar para os telespectadores, para os parceiros, quem precisar de qualquer orientação, qualquer orçamento, às vezes até uma própria conversa, eu estou aberto a qualquer coisa, tá bom? Obrigada, Pode Rafael. contar com a gente. Pontes. Olha, agradecer o convite, né? Vou levar o agradecimento ao nosso comando. É uma preocupação que nós temos lá, de passar o maior número de informações e ser o mais transparente possível, né? Que o Coronel Marcelo e o Major Góes, eles têm essa preocupação, assim como o comando do Corpo de Bombeiros. A gente tem essa preocupação em estar passando o maior número de informações. Agradecer, pedir desculpa a qualquer conversa. Eu brinco demais, eu falo demais. Eu costumo dizer para os outros, eu sou meio bobo, né? Não levo em consideração. Peço desculpa a qualquer brincadeira. Mas o formato do podcast é exatamente assim. Trazer informação
sem o rigorismo de forma leve, Sim, né? de forma leve, que é exatamente onde acaba atingindo o objetivo. Sim, né? sim, sim. E eu também não posso deixar de agradecer o Diego, que é nosso síndico, né? Que é e que é que é bombeiro, bombeiro. que através dele nós chegamos no seu nome, o Rafael também nos passou. Então, obrigada, Diego. Um abraço para você, nosso síndico há muitos anos. E teve gente aqui que falou: ó, esse assunto merece um capítulo 2. Obrigada, viu, gente? Obrigada a todos. Obrigado Até a a você. próxima, pessoal. É isso, tá vendo como?